No estúdio, estamos de volta ao debate entre os candidatos ao governo de Minas. Mais uma vez, neste bloco, cada candidato pode responder a, no máximo, 2 perguntas e agora sobre temas que eu vou sortear. Vamos então aqui. Quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Romeu Zema, do Novo, e ele vai falar Liliana sobre retira um dos papéis da urna e o abre para a Serra câmera. do Curral. Nele Quem o senhor está escolhe, escrito o candidato? tema O senhor tem citado. 30 segundos. Eu escolho o candidato Pestana. Candidato Pestana, com toda certeza o senhor tela se tem divide em 2 acompanhado partes. a À esquerda está questão o da candidato Serra do Curral Marcos Pestana e à direita, e eu gostaria o de candidato saber Romeu Zema. qual é a Cronômetro na sua tela. visão, qual é a sua sugestão para que esse caso tenha uma condução adequada. Zema, eu não quero te deixar nervoso, não Cronômetro quero que você dê outro regressivo de 2 tapa na minutos mesa e e nem esqueça o 45 nome da segundos Lorena. na tela. Então, vamos dialogar tranquilamente sobre esse importante assunto que afeta particularmente Belo Horizonte. Mas eu acho que é importante não só cumprir a legislação, como ter uma boa governança do sistema ambiental. Perfeito, obrigado. Bom, eu quero lembrar aqui que nós já pedimos, há algum tempo já, o tombamento da Serra do Curral. Sabemos que ela é um monumento da capital, Belo Horizonte, e que será necessariamente preservada. E que Minas Gerais tem avançado muito na pauta ambiental. Hoje, nós somos o primeiro estado do Brasil em geração de instalação de usina solar e geração dessa mesma energia que é renovável. Fomos o primeiro estado a assinar o compromisso de compensar toda a emissão de gás carbono até 2050, porque nós sabemos que se não tivermos uma sustentabilidade, ninguém vai comprar o nosso aço, o nosso café, que serão vistos como produtos produzidos à custa de degradação. Você que está em casa aí, se de nada valesse essa eleição, pelo menos uma coisa nós já conquistamos, o recuo do governador na questão da Serra do Curral. Eu fui vice-ministro do Meio Ambiente. Eu tenho conhecimento profundo, porque presidi, inclusive, reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E há um sistema de governança. Todo o marco legal foi construído nos governos do PSDB aqui em Minas, tanto no governo Eduardo Azeredo, quanto o Aécio, quanto a Anastasia, e no plano nacional, o governo Fernando Henrique. O Brasil era vanguarda absoluta na questão ambiental. Nossa legislação, nosso marco regulatório, nossas normas são suficientes. O que falta é liderança, firmeza. Uma coisa que eu quero dizer a você, eu vou formar uma equipe de mineiros para trabalhar pelos mineiros. É uma tal de paulistada e gauchada rondando o governo de Minas. A secretária de Educação é do Rio de Janeiro. Nós temos quadros para governar Minas Gerais com a excelência que já tivemos. E é assim que eu vou agir na questão ambiental. Eu tenho contato com os melhores quadros de Minas e do Brasil. E é preciso rigor. O que não é possível é entregar os mecanismos de fiscalização e controle para a captura de interesses menores. É preciso equilibrar o jogo. É preciso modernizar, desburocratizar o licenciamento, é preciso dar incentivos econômicos, como nós fizemos um projeto em curso na Zona da Mata, o projeto da Macaúba. Nós temos que não só fiscalizar rigorosamente, regular muito bem, mas também estimular economicamente em favor do desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso compromisso.
Muito obrigada, viu, candidato? A imagem retorna à Agora, pela apresentadora. ordem do sorteio pré-definida, é a vez de Lorene Figueiredo fazer a pergunta. Vou sortear aqui para a senhora. Liliana retira um dos papéis da urna e o abre para a câmera. Vamos ver aqui. Nele está escrito o tema citado. Saneamento básico. Para quem a senhora deseja perguntar? Vou perguntar para o empresário Romeu da Zema. 30 segundos. A tela se divide em duas partes. À esquerda Romeu, está Lorene Figueiredo. À como direita você está Romeu pretende Zema. Cronômetro na tratar tela. algo tão grave quanto o saneamento básico no nosso estado, levando em conta que você aderiu ou quer aderir ao regime de recuperação fiscal e economiza de tudo quanto é lado quando o assunto é direito social? Bom, candidata, primeiro eu quero me desculpar aqui, pela troca do seu nome. Nós já estamos num horário bem avançado. Lorene abre para o quem leque trabalhou e o dia se inteiro, abana com geralmente a memória fica um pouco prejudicada. Então fica aqui as minhas considerações de desculpas. Mas eu quero lembrar que uma coisa não tem nenhuma correlação com a outra. A Copasa é uma empresa privada, que tem participação do Estado, e o regime de recuperação fiscal não a afeta. Sua réplica, candidata. Bom, na verdade, o Cronômetro que nós regressivo estamos de deixando de minuto tratar na aqui tela. é o interesse do serviço público de qualidade, porque Zema quer terminar o processo de privatização. Na verdade, nós gastamos 13 milhões só com doenças que poderiam ser evitadas, com internações de esquistossomose, hepatite A, uma série de doenças que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos saneamento básico. Saneamento básico do Estado é um escândalo. O que nós temos observado, inclusive pelo Instituto Trata, em 2022, é um desinvestimento da parte que cabe ao Estado. Lamentavelmente, nós vemos uma sobrecarga da nossa área, da nossa rede hospitalar, por essa falta de sensibilidade, de compromisso com a saúde pública de Minas Gerais. Como eu disse, é sucatear, criar dificuldade para vender a facilidade. O que interessa mesmo é privatizar e entregar para os sócios. Talvez a candidata não tenha conhecimento, mas na nossa Cronômetro gestão, regressivo de 2 o minutos e número 10 de segundos pessoas na tela. atendidas pela Copasa com a tarifa social dobrou. Lorene São abre o leque 800 mil novamente e pessoas se que abana com pagam ele. hoje uma tarifa menor. E eu queria aproveitar esse momento aqui, candidato Pestana, para comentar que é muito difícil esquecer o Pimentel. Talvez o senhor não saiba. Nesses 4 anos de governo, nós pagamos 30 bilhões de reais. Isso significa 20 milhões por dia, 800 mil reais por hora, 7 mil reais por minuto. Quando eu termino de falar aqui, mais 7 mil reais. Então fica muito difícil de esquecer. O senhor já imaginou quantas rodovias, quantos hospitais, quantas escolas, quanta melhoria na segurança, na saúde poderiam ter sido feito com esses recursos? Daria para ter construído 15 mil quilômetros de rodovias, 10 mil escolas seriam possíveis com esse recurso. Inclusive o saneamento também, que a nossa candidata comentou aqui agora. E eu queria comentar também que nós tivemos hoje um escândalo na prefeitura, que estourou, que uma pessoa indicada pelo ex-prefeito cancelou a dívida dele dias antes dele abandonar a prefeitura. Então, isso também já está lá no site Mentiras do Calil, Colocou lá uma pessoa para poder tentar cancelar uma dívida dele. Um prefeito que não paga o IPTU. Parece até algo meio que surreal. Obrigada, A imagem candidato. retorna à apresentadora. Registrando aqui, o candidato Alexandre Calil acaba de pedir direito de resposta. Nossa comissão vai analisar e daremos uma resposta em instantes. E agora é a vez do senhor, candidato Alexandre Calil, fazer a próxima pergunta. Vamos sortear aqui na nossa urna. Liliana retira um Vamos dos ver qual papéis será o da tema urna desta e o abre vez. para a câmera.
Nele O está tema é escrito o tema saúde. citado. Quem o senhor escolhe para responder? Eu escolho o Marcos Pestana. O senhor tem 30 segundos. Ô Marcos, nós vivemos a maior crise de saúde da A história tela desse se estado. divide em duas partes. À esquerda E está Alexandre Calil nós e à estamos direita falando está em Marcos investimento, Pestana. porque fala muito em Cronômetro na número. tela. O governador falou que vai investir a fortuna de 9 bilhões de reais no estado. Só para ele saber, Belo Horizonte está investindo esse ano 5,3 bilhões, uma cidade. Qual é a solução para a saúde de Minas? O Calil, certamente a saída não é dancinha no TikTok ou qualquer outro tipo Cronômetro de regressivo de 2 artifício minutos e demagógico 45 nas redes segundos na sociais. tela. É preciso arregaçar as mangas, ter clareza de ideias e construir, como nós fizemos, um plano sólido de atuação. Os 8 últimos hospitais foram construídos em parceria e nasceram no meu período como secretário de saúde. Uberaba, Uberlândia, Pirapora, inclusive o que você inaugurou, a primeira tranche, o primeiro convênio de 80 milhões, eu assinei com o Márcio Lacerda. Contagem, Maternidade Terezinha de Jesus de Juiz de Fora, enfim, o Hospital de Venda Nova. Então nós fizemos, nos últimos 8 anos, 6 hospitais sem nenhuma explicação plausível estão parados. O Saúde em Casa, que tinha o Canal Minas Saúde, Programa Permanente de Educação dos Médicos, que tinha a telemedicina, que tinha um incentivo mensal para o PSF para ter as 6 consultas pré-natais e o aumento da vacinação, acabaram. Alguém anda dizendo aí que destruir é muito fácil, mas construir é difícil. Eu concordo. Destruíram o Saúde em Casa, destruíram a perspectiva dos 8 hospitais. Nós precisamos, Calil, de valorizar principalmente a atenção primária. Eu vou aproveitar porque eu não sei se eu vou ter o direito. É mentira, gente. Cronômetro de 1 Eu minuto não na tela. nomeei esse cara, não. Isso é plantado lá dentro da FIENG pelos empresários. Eu nunca nomeei ninguém. E se eu dever um tostão do imóvel meu, do IPTU a Belo Horizonte, eu já disse de público, eu dou o imóvel para Belo Horizonte. Ele mente descaradamente e desesperadamente. Eu quero avisar para os senhores que esse senhor que está me envenenando na prefeitura está sendo processado por mim. Eu não coloquei, ele é o procurador, que a mulher do Novo é nora dele e está armando tudo contra mim. Ele já está sendo processado. Assim como o governador do estado está sendo processado criminalmente por mentir a respeito do estado que está no trilho. Política e ação transformadora visa melhorar a sua vida. Eu vou retomar a questão da saúde. Nós, no nosso governo do PSDB, no governo de Eduardo Azeredo, Aécio Neves e Anastasia, nós, para cada desafio, nós tínhamos um programa. Para atenção primária, tínhamos o Saúde em Casa. Para atenção secundária, consultas especializadas e exames, o Viva a Vida, Mães de Minas, o fortalecimento dos consórcios intermunicipais. Para o setor hospitalar terciário, nós tínhamos o PROOSP, que inspirou um programa em São Paulo. E temos a rede de urgência e emergência. O Farmácia de Minas respondia pela questão dos medicamentos. E isso tudo foi dissolvido. Não tem a força que tinha na nossa época. Por isso a mortalidade infantil voltou a crescer. E por isso Minas teve recuos na saúde. Obrigada, candidato. E antes de seguirmos aqui com as perguntas, o candidato Alexandre Calil teve o direito de resposta negado. Agora é a vez de Marcos Pestana fazer a próxima pergunta. E o tema Liliana agora retira um dos papéis da será urna e o abre para a câmera. Metrô. Nele está Para escrito quem vai a o sua tema pergunta, citado. candidato? Queria fazer para Lorene. Lorene, a última estação de metrô, a estação de Vilarinho,
o último metro de A tela se metrô divide em duas partes. À esquerda está conquistado Lorene por Belo Figueiredo e à Horizonte direita está Marcos Pestana. foi no governo do PSDB, no governo Fernando Henrique, que nós inauguramos em 2002. Qual a perspectiva que você vê de desenvolvimento dessa importante instrumento de mobilidade urbana? Em primeiro lugar, obrigada pela pergunta. Quero dizer Cronômetro que regressivo quero saudar de 10 aqui os minutos e metroviários pela 45 sua segundos na luta tela. em defesa do serviço público de qualidade. O transporte público é direito e tem que ser garantido, porque através dele a gente acessa outros direitos sociais. Então nós vamos manter o metrô público e vamos investir na sua expansão com os recursos oriundos da não adesão ao regime de recuperação fiscal, da nossa negociação da dívida e do compromisso de cobrar dos ricos os impostos que eles nos devem. Olha, a mobilidade urbana nos Cronômetro grandes centros regressivo de 1 metropolitanos minuto é na essencial para o trabalhador, para a trabalhadora, para os jovens que estudam. E nós temos uma situação inaceitável. Nosso metrô é menor que o de Salvador, de Recife e de Fortaleza, e muito menor que o de São Paulo e do Rio de Janeiro. Fica esse jogo de empurra para lá, para cá, tem dinheiro, não tem dinheiro, quem falhou, quem não falhou. E quem fica como bolinha de ping-pong no meio é o cidadão, é você que está em casa e que precisa do metrô. Nós precisamos urgentemente, porque a última estação foi a de Vilarinho no governo do PSDB. Nós precisamos urgentemente mobilizar a energia criativa e a capacidade gerencial do governo de Minas com mineiros e não com agentes estrangeiros, mas com a inteligência mineira, descobrir os caminhos para retomar o metrô. Eu vou pedir licença a você, Pestana, com todo o respeito que eu tenho a você, para tratar de um assunto aqui muito sério, gente. Não dá para a gente considerar que a gente está vivendo tempos normais. Nós temos vivido e atravessado 4 anos de política de ódio, inclusive diretamente relacionadas com a existência da esquerda. Nós temos aqui 2 apoiadores de um presidente que insiste em nos atacar numa guerra de vida e de morte. Muitas pessoas estão morrendo. E são pessoas que defendem o direito da gente se manifestar e votar. Nós já vivemos uma ditadura. Nós sabemos o que é ter pessoas presas, torturadas, silenciadas, como já tentaram dizer aqui, que era para extinguir o nosso partido. E temos um aqui que insiste em falar de um prefeito, de um governador que já foi, né? Que não apresenta as suas propostas, que não respeita o coleguinha, que coloca culpa no outro. É preciso dizer que não está nada normal e nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E se nós estamos aqui hoje, podendo fazer esse debate com todos os problemas, é porque muita gente morreu, deu a vida para garantir isso por nós. Nós do PSOL perdemos Marielle Franco, mas o PT também perdeu apoiadores, porque a violência política tem lado nessa história. E eu estou dizendo para você que nós estamos num momento que é muito importante da gente decidir em que país nós queremos que os nossos filhos vivam. Nós precisamos recuperar a democracia do nosso país. Eu quero te convidar no dia 2 de outubro a ir com sua esperança, mas também com a sua coragem e com a sua alegria de fazer história e eleger Lula no primeiro turno para acabar com essa violência, para a gente começar a respirar de novo. E vamos derrotar o principal apoiador dessa política de ódio no nosso estado, que é o atual governador, mas que também tem um cavalo que corre por fora aqui pelo PL. É hora da gente eleger uma bancada de deputadas estaduais, federais, senadoras, para a gente colocar a cara do Brasil no Congresso e na Assembleia Legislativa e mudar de vez a história desse país. Nós podemos fazer isso também elegendo Lorene governadora. Obrigada, candidata. E agora vamos para a última pergunta do debate. Quem faz a pergunta é Carlos Viana, que só não pode se dirigir ao candidato Marcos Pestana. E o tema da pergunta de agora, Liliana retira um dos papéis da urna e o abre para a câmera. Nele está escrito o tema citado. Investimentos. Candidato, quem o senhor escolhe para ser perguntado? O Romeu Zema. 30 segundos. Nós já colocamos aqui com clareza que nós precisamos respeitar as macro-regiões. E hoje nós precisamos pensar numa Minas
que saia da dependência do minério para uma Minas de alta tecnologia. Qual é o caminho? Senador, o senhor está totalmente certo. O que nós queremos é uma economia diversificada em Minas Gerais, e isso já está acontecendo. Nós já conseguimos atrair, senador, 260 bilhões de reais em investimentos privados. Isso vai fazer com que a nossa economia se diversifique e dependa cada vez menos da atividade minerária. Esses investimentos, somados aos investimentos do Estado e a outros investimentos menores que não estão computados aí, já geraram mais de 500 mil de vagas com carteira assinada. Isso, para mim, é que é programa social que leva melhoria para o povo mineiro. E eu, que sou gestor chão de fábrica, tive a oportunidade de ver isso lá em Araçuaí. Fui lá fevereiro, março, na inauguração de uma usina fotovoltaica e conheci lá a dona Marilene, 52 anos. Pela primeira vez na vida, ela está tendo carteira de trabalho assinada. O que é rotina em muitas outras regiões do estado, lá é exceção. E ela veio me falar muito satisfeita. Agora, em vez de receber cesta básica, ter de comer sardinha, salsicha, eu vou no supermercado e compro o que eu quero. Isso é a vida que eu sempre sonhei. Então, o que nós queremos é dar essa oportunidade. Não há programa social melhor do que a geração de empregos, principalmente bons empregos. E aliado a isso, como muitas empresas em Minas estão tendo dificuldades em contratar pessoas capacitadas, nós lançamos há um ano Trilhas de Futuro. 130 mil alunos fazendo cursos técnicos com 1 ano e meio, 2 anos de duração, com auxílio alimentação e auxílio transporte, para que eles possam ocupar essas vagas que estão aí hoje disponíveis. Já tive empresa que me falou, eu tenho aqui 80 vagas, 1000 currículos e não consigo contratar. Então, Minas está caminhando para ter um futuro muito promissor. Nós estamos semeando e vamos colher isso que já está acontecendo. E o povo mineiro sabe, o nosso governo tem uma aprovação muito boa porque o povo enxerga isso. Nós precisamos trabalhar cada macro-região de Minas dentro da sua riqueza própria. Não dá para a gente pensar uma Minas única ou simplesmente contar investimentos apenas como ampliação daqueles que já existem. Cada macro-região de Minas precisa de um incentivo. Seja o Jequitinhonha com a fruticultura, com a energia fotovoltaica, seja o norte na questão da convivência com a seca, da geração de renda, que falta ter energia elétrica no norte de Minas Gerais, seja um sul, que é de tecnologia. Minas precisa ser pensada diferente, inclusive nos currículos escolares. Agora, gente, ódio existe dos dois lados. Eu, por exemplo, sento com a minha esposa no restaurante final de semana, passo uma pessoa gritando. Isso é ódio também, em todos os aspectos. Nós temos que combater dos dois lados. O país precisa dialogar. Não tem um lado só nessa história, não. E eu defendo, sim, o presidente Bolsonaro, porque é um homem atacado diariamente e que tem trabalhado muito por Minas Gerais e pelo Brasil para acabar com essa corrupção que a esquerda deixou como herança maldita. Candidato, obrigada. Candidato Romeu Zema, isso tem 3 segundos para a tréplica. Eu dispenso. Obrigada. E terminam assim as rodadas de perguntas entre os candidatos. Depois do intervalo, nós teremos o último bloco do debate aqui nos estúdios da Globo, em Belo Horizonte. Até já.